Tem um rapper famoso que eu não vou citar nome, que ele tem uma música chamada Mistura E, que vocês podem procurar depois, que é basicamente uma música falando dessa linda mistura que é o Brasil, dessa mistura maravilhosa, que é quase o Martin Sererê do rap, né? E eu acho problemático a gente entender nação, entender Brasil, entender raça sob esse prisma hoje. Falando de horizonte político, eu sou meio fanoniano nesse sentido. Eu acho que a nação precisa existir para depois ser destruída. Acho que ela precisa existir enquanto uma nação liberta, como território geográfico mesmo, né? Para depois ela ser destruída. Meu horizonte político é um horizonte sem Estado, né? Como do Vini e acredito que de outras pessoas que estão aqui. Mas em alguns momentos a gente vai precisar reivindicar o Brasil. E acho que esse é a grande encruzilhada, né? Pô, a gente vai reivindicar o Brasil, mas o Brasil não quer a gente vivo. E aí eu acho que o rap é muito importante. O Vini citou Racionais, mas no próprio rap americano, se você pegar ali aquela geração pós-gangsta rap, que já é a geração 2000, do Black Star, do De La Soul, eles estão cantando um panafricanismo mais da linha do Garvey, mas também de outras figuras, em que eles não se reconhecem como americanos. O próprio Malcolm não se reconhecia como americano. Tem uma faixa do Black Star que chama KOS Determination. KOS é Knowledge of Self, conhecimento de si mesmo, né? E o Talib rima algo como a gente em casa, como os japoneses no Japão e os coreanos na Coreia. Mas que casa é essa para o negro? Se a gente não sabe de onde a gente veio, os nossos ancestrais vieram, que casa é essa? Então, existe um problema, né? Porque os Estados Unidos criaram uma condição para o negro de separação até de onde ele bebia a água. Então, esse país não é nosso. Mas qual que é o nosso país, então? Ou será que a gente precisa de um país de fato? Quando a gente chega aqui no Brasil, não só essa faixa que o Vini citou, mas eu acho que o Holocausto Urbano e o Raio-X do Brasil, ele traz bastante reflexão sobre isso. E eu não acho que é exatamente uma negação do Brasil não existir, mas são questionamentos, tipo, por que o Brasil existe assim? Né? Então você pega, por exemplo, o Negro Limitado, que o Racionais canta, que é um som foda. O Brown tá basicamente falando, vocês têm que agir igual o Malcolm X, vocês não tem que agir como vocês estão agindo. E aí o som é tipo uma conversa dele tentando convencer um cara negro que só quer fazer dinheiro, coisa e tal. E aí você chega em Cores e Valores, ele fala, na linha pontilhada vão indo na terra cujo herói matou 1 milhão de índios. Quando ele fala cuja terra, na terra cujo herói, ele está se colocando do lado de fora dessa terra. É como se ele falasse, essa terra não é minha. Aquela terra lá, eles falam que o bandeirante que é o herói. Então é uma negação de Brasil, mas não é uma negação de Brasil territorial, uma negação de Brasil material, uma negação de ideia de Brasil. Então acho que a gente tem que discutir não se o Estado e a nação tem que existir ou não, mas qual que é a maneira que ele pode existir que seja plural de fato. Não só no dia 20 de novembro, não só no dia 8 de março, tá ligado? Como que o Brasil pode ser o Brasil que se canta de fato e não uma farsa como ele é, né? Então eu acho que o rap ele carrega muito dessa crítica antinação e ele traz um pensamento muito da unidade negra. E aí tem uma outra coisa que o Fanon fala que eu gosto muito, né? Que ele fala sobre o problema de existirem confederações de cultura negra. Ele fala, beleza, é importante politicamente, mas e as especificidades? Né? Como que o racismo afeta o negro no Brasil e como ele afeta o negro nos Estados Unidos? Como ele afetou na África do Sul? Como ele afetou em Angola? Então, eu acho interessante ele falar isso, até quando ele fala sobre cultura nacional, que se a cultura nacional ela surge de um modo de produção muito específico, ela não pode ser igual em todos os países, né? Então, eu acho interessante pensar a nação nesses aspectos, assim, independente da linha política que a gente pense, pensar o que constitui ela de fato, quais são os atores que essa nação prioriza, mas quem são os atores que realmente fazem ela existir, porque no carnaval o que o gringo lembra
da mulata, como eles chamam, né? Da caipirinha e do samba. E isso só existe porque existe negro no Brasil. Então, acho que a gente precisa ter um acerto de contas com essa identidade nacional, no plano da cultura, mas no plano da economia, no plano social, no plano material mesmo, de fato, entendeu? Acho que é isso.